Então, bom dia a todos. Eu sou a Kênia. Hoje nós vamos falar sobre material e métodos, dando aí sequência ao treinamento de escrita científica. Mas, primeiramente, vamos recordar o que já foi passado a vocês, né? Então, até o momento, vocês já viram as bases de dados de pesquisa, sendo essas bases o Google Acadêmico, Cielo, periódico CAPES. Foi abordado também a respeito da estrutura de um artigo, como esse artigo é constituído. Então, o artigo ele é constituído aí por um título, resumo, palavras-chave, introdução, material e métodos, resultado e discussão, conclusão e referências bibliográficas. Com um foco maior aí no resumo e introdução, sendo o resumo constituído por uma pequena introdução, objetivo, resultado o de maior relevância e conclusão. Já a introdução, ela é constituída por um assunto introdutório, seu desenvolvimento, justificativa, e ela finaliza com os objetivos. Eu não sei se todos aqui presentes já têm um projeto de pesquisa estabelecido, mas eu vou apresentar para vocês alguns passos para que vocês possam criar o projeto de pesquisa de vocês. Caso vocês já tenham, possivelmente vocês já seguiram essas etapas. Mas caso vocês ainda vão realizar o projeto de pesquisa de vocês, essas etapas aqui vão facilitar para que vocês possam criar o projeto de pesquisa de vocês. Então, primeiramente, vocês devem determinar o assunto a ser pesquisado. Quando eu falo esse assunto, pode ser um objeto, como, por exemplo, você quer elaborar um projeto a respeito da soja. Então, você vai pesquisar sobre a soja. Todo projeto, ele é baseado, ele é elaborado a partir de um problema a ser solucionado, melhorado, aperfeiçoado. Então, quando você decidir o assunto que você quer trabalhar, você vai fixar o problema a ser solucionado nesse seu assunto. E a partir daí, você vai realizar uma pesquisa bibliográfica a respeito desse problema, a qual você quer solucionar. E você pode, a partir daí, então, delimitar um tema. Se você me perguntar, Kênia, esse tema pode mudar durante o projeto? Sim, na maioria das vezes, quando a gente cria um projeto, a gente estabelece um tema, mas até o fim da execução desse projeto, dessa pesquisa, a gente possivelmente muda esse tema. Você definiu o tema, você vai posteriormente definir os seus objetivos, né? Que é aquilo que você pretende alcançar, realizar, obter o seu propósito, a sua meta e seu alvo. E só depois que você definir o seu objetivo, que você vai elaborar a sua metodologia. Então, o método, ele só vai ser elaborado depois que você elaborar seus objetivos. Por quê? Porque o método é aquilo que você pretende responder com seus objetivos, né? Então, para a sua elaboração, você precisa responder as perguntas: como, onde, com que eu vou atingir os objetivos? Como? De que maneira você vai atingir os seus objetivos? Onde? Pode ser, por exemplo, um local onde você vai executar esse seu experimento, pode ser um laboratório, pode ser lá no campo. Com quê? Com que materiais você vai utilizar para responder esses seus objetivos? Então, isso aí é um passo que você vai dar na hora de você elaborar os seus material e métodos. Até aqui vocês compreenderam? Tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar. Então, no trabalho ou na pesquisa, a função do método, ela é bem simples, né? É descrever o tipo de pesquisa e como ela será
aplicada. Ou seja, isso diz a respeito aí dos procedimentos de coleta de dados, bem como também as diferentes técnicas e abordagens. E é importante, quando você for elaborar seus material e métodos, vocês verificarem, né, algum método normalizado, seja em norma nacional ou internacional para avaliação do problema. Caso exista, você deverá usar. Quais são esses métodos? Né? Toda metodologia, quando você for executar no seu material e método, possivelmente ela já vai ser uma metodologia criada por algum órgão, né? Então, esse órgão, possivelmente, ele vai ser normalizado, seja em norma nacional ou internacional. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos aqui. A gente tem métodos físico-químicos para análise de alimento. Esse aqui é o Adolfo Lutz, 2008, né? Um método nacional, que aqui contém informações de metodologias que podem ser aplicadas no projeto de vocês, na pesquisa, no artigo, independentemente. Aqui do lado, a gente tem a ZAE, né? Que esse método aqui é para o teor de água. Aqui nós temos também a AOAC, que é um órgão aí, um método aí também muito utilizado nos trabalhos de pesquisa. E eu coloquei aqui a ZAE 2000, que é um dos órgãos aí de métodos normalizados utilizados naquele artigo que foi passado para vocês, para servir aí como base. Na descrição do método deve constar detalhes que permita a outro pesquisador repetir a experiência e comprovar os dados de sua pesquisa. Então, nessa etapa aqui, é muito importante vocês descrever detalhadamente todo o procedimento que foi executado, desde a coleta lá até os resultados, os dados de pesquisa, com qual tipo de programa estatístico vocês utilizaram, né? Qual que foi a forma de avaliação. Então, vocês devem descrever detalhadamente para quando o leitor pegar o artigo de vocês, pegar o projeto de pesquisa de vocês, eles consigam repetir o que vocês executaram e comprovar os resultados da sua pesquisa. Então, nessa etapa aqui é muito importante vocês descrever o que vocês executaram detalhadamente. Kelly, Oi. posso abrir um parênteses aí? Pode sim. Eu queria falar para os meninos também, você já deu o exemplo aí dos órgãos, né? A gente já tem as metodologias específicas, mas o meu artigo, por exemplo, da secagem da batata doce, da cinética de secagem, eu cortei ela em formato chips. Então, daí eu descrevi, né, como você falou aí, tem que ser tudo descrito, como que foi feito. E aí, quando esse artigo veio da correção, os editores pediu para mim colocar lá algum autor que tivesse feito da mesma forma. Então, às vezes, não basta só descrever a análise em si, mas às vezes algum tipo de preparo, às vezes a revista vai pedir para a gente descrever também, tipo assim, tendo como referência outro autor. Era isso, Camila. Ah, sim. Então, aí, mais uma dica, né? Oi. Posso também, Pode sim. A Jenny fez com a fala dela, me fez lembrar também sobre as adaptações, né? Porque também existe essa possibilidade. Então, quando você fala aí da gente descrever a metodologia, a gente pode, sim, ter uma metodologia, como falou, certificada, né? Por uma instituição que a gente vai poder replicar essa análise, mas como a Jenny falou, às vezes alguns autores pegaram a metodologia, fizeram uma adaptação, e a gente pode tentar utilizar de acordo com a matéria-prima, que isso também é importante, porque às vezes algumas matérias-primas a gente tenta aplicar a metodologia, mas que não se adequa para aquela matéria, e a gente precisa fazer algumas adaptações, e que a gente precisa citar, né, a adaptação necessária, e às vezes a origem daquela adaptação, ou uma justificativa pela necessidade da adaptação.
Era isso. Isso mesmo, Francilene. Inclusive, no artigo que foi passado para vocês sobre o arroz, a Francilene fez lembrar aí, tem sim uma das análises, né, que foi de proteína solúvel, caso vocês já leram, se vocês não lerem, por favor, depois vocês leiam, que eles vão reproduzir, né, a análise de proteína solúvel com modificação. Então, pode sim ocorrer do fato de você estar realizando para um produto e para aquele produto você ter que fazer uma adaptação. Aqui, nós temos como seria a estrutura do material e métodos. Não existe uma norma específica para elaboração do material e métodos. Mas como ele é descrito em artigos, projeto de pesquisa, TCC, dissertação e tese, quando vocês forem elaborar, vocês devem olhar, né, o que a instituição pede, né, o que o periódico pede. Se é escrito apenas material e métodos, se é descrito apenas como métodos, se é descrito como metodologia. Então, vocês têm que verificar a instituição, né, o periódico, qual que é a forma que eles pré-estabeleceram para vocês denominar os material e métodos. Aí aqui tem alguns passos, né, que vocês podem seguir para elaborar o material e métodos de vocês. Primeiramente, vocês têm que verificar aí o tipo de pesquisa que vocês estão realizando, né? Se é uma pesquisa experimental, né, que é aquela que você manipula as suas variáveis diretamente. Se é bibliográfica, que é criada aí a partir de livros publicados, artigos publicados. Então, você vai ver aí, vai verificar o tipo de pesquisa que é a sua pesquisa. Quando você for descrever seu material e métodos, você vai fazer uma descrição detalhada do objeto de estudo, como a gente já falou anteriormente, né? Está trabalhando com amostragem? Que tipo de amostra? É a amostra de arroz? É a amostra de soja? É a amostra de feijão? Localização. Onde foi coletada essa amostra? Qual lugar? Qual cidade? E aqui é importante vocês colocarem também a localização, as coordenadas geográficas, tá? Para identificar ali a região a qual vocês coletaram. E também a localização de onde vai ser realizado a pesquisa de vocês. Se vai ser realizado no laboratório, se vai ser realizado no campo. Então, todas essas informações, elas têm que ser bem descritas quando vocês forem descrever o material e métodos. Vocês devem também determinar o tipo de delineamento, né? Os tratamentos. Kênia, vou trabalhar com 3 tratamentos. Vou trabalhar com arroz pardo, vou trabalhar com arroz vermelho e vou trabalhar com arroz preto. Então, aqui você identificou quais são os seus tratamentos. Quantidade de amostra. Vou trabalhar com 20 quilos. 20 quilos do arroz pardo, 20 quilos do arroz preto e 20 quilos do arroz vermelho. Número de repetições. Aqui, na maioria das vezes, os trabalhos, eles vão trabalhar com 3 repetições. Para quê? Para maior confiabilidade dos seus resultados, para comprovação dos seus resultados. Você também deve, né, descrever aí sobre os procedimentos específicos, né? Fazer uma descrição dos métodos de análise, né, conforme você executou. Se tem norma nacional, colocar a norma nacional. Se tem modificação, colocar o tipo de modificação. Ou quem já executou aquela modificação, você também deve descrever. Se é norma internacional, colocar a norma internacional. Se porventura você for realizar o armazenamento, aqui você também tem que descrever detalhadamente como foi seu armazenamento. Kênia, utilizei BODs. Descrever. Importante também vocês até colocarem o modelo do BOD. Foi 3 temperaturas.
Não, coloquei deixei em temperatura ambiente numa sala de laboratório. Então, descrever aonde você deixou. Na sala climatizada, descrever qual temperatura, né? Monitorar essa temperatura e descrever que você monitorou essa temperatura. Então, são todos fatores importantes que aqui no Material e Métodos vocês devem descrever com detalhes. A análise de dados também, né? Você vai aí coletar seus dados, né? E vai escolher um programa estatístico, né? Seja Sysvar, programa R, temos vários programas aí que vocês podem estar utilizando. E você vai descrever também o tipo de análise que você está realizando. Se é uma análise de variância, como a nova, ou se é de comparação de médias, né? Então, todos esses detalhes, eles devem constituir no seu material e métodos. E um outro fator importante aqui, caso vocês vão elaborar o projeto de vocês não executaram, quando você for descrever o material e métodos, você deve usar as palavras no futuro, né? Será realizado, né? Caso você já executou, então foi realizado. Você vai colocar as palavras no passado. Até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? Se não tem, vamos dar sequência aqui, né? Então, tudo que a gente falou anteriormente, vamos mostrar aqui através daquele artigo que foi passado a vocês, né? Para que vocês possam colocar o que foi falado dentro aqui do artigo, né? Então, esse artigo, ele é intitulado como Efeitos da Temperatura de Armazenamento de Grãos de Arroz Integral de Pericarpo Pardo, Preto e Vermelho sobre as propriedades fisicoquímicas e de pasta. Então, como eu disse anteriormente para vocês, né, o material e métodos, ele só é criado posteriormente ao objetivo, né? Então, aqui, nesse artigo, o objetivo do autor foi avaliar os efeitos do tempo, esse tempo aí de 6 meses, né, e da temperatura, que foram 4 temperatura, né? Temperatura de 16, 24, 32 e 40 graus Celsius. De armazenamento de grãos de arroz integral de pericarpo pardo, preto e vermelho, sobre a composição proximal, as propriedades de pasta, as proteínas solúveis, o pH dos grãos e a condutividade elétrica, né? Então, aqui do lado a gente tem como foi repartido aí o material e métodos do artigo, né? Então, primeiramente, eles vão falar aí sobre o material vegetal e armazenamento das amostras, seguido aí, né, das análises, sendo essa composição proximal, né? Essa composição proximal aí, que é uma análise para saber os componentes presentes num determinado produto. Então, de acordo aqui com o objetivo, né, que era avaliar o efeito do tempo e da temperatura, né, ele colocou a composição proximal. Por quê? Como é um armazenamento e existe uma variação de temperatura, isso pode influenciar diretamente na composição desse produto, né, desse arroz. Então, ele já colocou a análise de composição proximal para saber, depois aí de 6 meses, se essa temperatura, se esse tempo influenciou nesses componentes do arroz. Ele também avaliou o que aí? Propriedades de pasta, né? Essas propriedades de pasta aqui é uma análise que ela é realizada para observar a viscosidade do produto, né? Como tem armazenamento, tem temperatura, né? São tudo fatores que podem diretamente interferir na viscosidade do produto. Mas essas respostas aqui, elas vão ser detalhadas nos resultados de discussão, né? Proteína solúvel. A proteína solúvel, ela é uma proteína absorvida pelo organismo animal.
E quando se tem um aquecimento de um determinado produto, pode haver perca, né? E havendo perca, né, tem-se perca de proteínas e de aminoácidos. Então, para o animal, né, se ocorrer no produto arroz, né, ele já não vai ter ali os aminoácidos completos, nem as proteínas completas para o seu organismo. A análise de pH dos grãos, né? Essa análise de pH, ela visa o quê, né? Verificar a acidez, a neutralidade do produto e a alcalinidade. Então, essa resposta também vai estar lá, né? Esse arroz, ele ficou mais ácido? Ele ficou mais alcalino? Ele ficou mais neutro? Então, vão ser respostas que vão ser respondidas lá nos resultados de discussões, mas que são importantes quando é feita aqui, a partir dos objetivos, para verificar se esse tempo, se essa temperatura influenciou na composição, né, desse arroz. E análise de condutividade elétrica, e aqui também é colocada análise estatística, tá? Nos materiais e métodos. Então, primeiramente aqui, a gente tem a descrição aí do material vegetal e armazenamento das amostras. Então, num primeiro momento, nós temos a descrição da amostra. Então, aqui, o autor, ele preocupou em dizer sobre as cultivares de arroz de periparto pardo, né, colocando aí a cultivar, IRGA 417, o preto, IAC 600, e da linhagem de arroz vermelho, MPB 10. Né? Então, ele descreveu aí quais foram os seus tratamentos, né, com suas respectivas aí cultivares. Ele também preocupou em colocar o local de coleta, que foi o quê? No município de Joguarão, né, no Rio Grande do Sul, Brasil. Então, ele identificou a cidade, identificou o estado e identificou o país. E um outro fator importante aqui, que ele colocou, foi as coordenadas geográficas. Latitude 32 graus, 33 minutos, 37 segundos sul. Longitude 53 graus, 22 minutos, 52 segundos oeste. E também colocou a altitude de 23 metros, que é a altitude da região. Ele colocou como uma informação adicional aí o tempo de plantio, né, que foi de novembro de 2014 e a colheita março de 2015. Colocou a quantidade de amostra que ele utilizou, né, para cada amostra aí, ele utilizou 2 sacos, né, de arroz, e ele colocou também o local de execução do experimento, que foi no laboratório de pós-colheita, industrialização, qualidade de grãos, Labgrãos, da Universidade Federal de Pelotas. Então, aqui vocês já podem observar como é descrito detalhadamente cada etapa, cada segmento, né? Em um outro momento aqui, ele colocou descrito de forma concisa o procedimento, né, que é o beneficiamento, né, desse arroz, né, que foi feito a secagem. Ele descreveu o equipamento, o secador estacionário. Aqui na etapa de descascamento, ele também colocou o nome do equipamento, equipamento Zacaria, colocou até o modelo, que é importante, né, que eu falei para vocês aqui. Fez uma descrição de como foi o armazenamento, né, então ele preocupou aqui de falar como ele acondicionou esse arroz, né, ele colocou em sacos de polietileno de baixa densidade, colocou até a espessura, né, e a capacidade em quilo desse saco de polietileno de baixa densidade, e ele exemplificou aqui o local onde foi armazenado, né, que ele colocou em BODs, né, câmaras de BODs, com as respectivas temperaturas de 16, 24, 32 e 40 graus Celsius.
Ele explicou aqui quantas repetições que ele utilizou, que é importante também vocês sempre colocar no início, colocar quando vocês forem colocar a estatística de vocês, tá? E o tempo, né, de duração desse armazenamento, que aqui foi 6 meses, tá? Então, todos esses detalhes, eles são importantes você descrever de forma concisa para que outra pessoa, caso queira repetir, consiga repetir o experimento de vocês. Aqui nós temos as análises, né? Dentro das análises entrou aí composição proximal, propriedades de pasta, proteína solúvel, pH dos grãos, condutividade elétrica e análise estatística. Então, aqui eu separei alguns trechos para estar mostrando aí para vocês, né, como que é descrito essa metodologia. Então, aqui nessa composição proximal aqui, a gente tem a análise aí de teor de umidade, temos aí conteúdo de nitrogênio, temos aí o conteúdo de lipídios, conteúdo de cinza e o conteúdo de carboidratos. Então, aqui ele descreveu, né, a partir de um método já existente, né? Como vocês podem observar aqui, essa citação aqui foi feita de uma norma internacional, uma citação indireta, como já foi explicado pela Juliana no primeiro dia de treinamento, né? Então, aqui nós temos uma citação indireta. E a norma utilizada que foi a ASAI, né, 2000, uma norma internacional. Então, dentro dessa norma, se vocês forem lá verificar, vai ter essa metodologia aqui, tá? Aqui nós temos a ACC 1995, né, que é uma outra norma internacional, que também foi aplicada aqui nesse artigo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui no segundo momento, eu coloquei aqui para mostrar para vocês, né? Dentro aqui do material e métodos, a gente pode ter citação direta e indireta. Aqui a gente já tem uma citação direta. Ó, o teor de proteína solúvel foi determinado segundo o método descrito por Liu et al. 1992. Né? Então, aqui a gente já tem uma citação direta. E um outro fator que eu queria mostrar aqui, que já foi comentado pela Francilene, que diz aqui que para proteína solúvel, né, ele utilizou essa metodologia com modificações. E essa modificação aqui, ela já foi realizada pelo Liu, né? Então, ele utilizou esse método Liu com modificações. E aqui, nessa análise de pH, eu só dei um ênfase aqui para mostrar para vocês como vocês devem descrever, com que detalhe vocês devem descrever a análise de vocês. Aqui o autor, ele colocou a forma que ele realizou a análise de pH. Então, ele descreveu, ó, uma alicota de 2 gramas de amostra foi homogeneizada com 20 ml de água destilada em vortex por 1 minuto. Em seguida, a solução foi filtrada, realizou-se a leitura do pH utilizando um pHmetro com eletrodo de vidro. E ele ainda colocou o modelo do pHmetro. Então, seguindo esses passos aqui, a pessoa, o leitor, ele conseguiria repetir, né? Porque ele explica aqui a quantidade em grama que ele usou de amostra, a quantidade de água destilada que ele usou, ml, quanto tempo ficou homogeneizando esse produto, né? Então, ele exemplificou bem detalhado, caso o leitor pega, ele consegue repetir. E aqui na condutividade elétrica, eu só coloquei esse balãozinho aqui para mostrar para vocês que aqui, né, para essa metodologia aqui,
ele já utilizou uma outra metodologia internacional, ISTA 2008. Então, basicamente, nesse artigo aqui, todas as normas foram normas internacionais, tá? E, por fim, nós temos aqui a análise estatística, onde ele descreveu, né, como ele executou, né, que foi com 3 repetições. Ele colocou o programa utilizado, aqui ele utilizou o SAS, e o tipo de análise, né, que ele realizou. Ele fez uma análise de variância ANOVA, seguida aí de comparação de médias pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Então, toda vez que vocês forem descrever a metodologia de vocês, vocês devem descrever detalhadamente, como foi citado aqui no artigo. Porque qualquer pessoa que queira repetir essa experiência aqui, ela vai conseguir repetir apenas por ler o artigo, né? Então, o detalhamento do material e métodos num trabalho, ele faz toda a diferença, né? Então, por isso que é importante vocês, nessa etapa aqui, gastar um tempinho a mais e descrever de uma forma bem explicativa para que o leitor ele possa repetir e comprovar os dados da sua pesquisa. Com isso, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aberto aí às perguntas. Voltou? Obrigada, Keminha. Eu acho que não ficou bem claro, bem objetivo. Parabéns pelo treinamento. Eu acho que a gente pode dar continuidade. Ok, eu que agradeço. Então, gente, bom dia. Eu sou a Francilene, eu vou dar continuidade nos itens, né, da apresentação do treinamento. Agradeço a presença de todos. Eu vou botar aqui para apresentar minha tela. Só um minutinho. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a conclusão e a parte de referências bibliográficas. A gente vai pular os resultados de discussões, que ficou para uma próxima data, e aí eu vou entrar já na parte de discussões e referências bibliográficas. Bom, como eu citei no início do treinamento, dessa semana, a gente estava falando sobre a normativa que a gente está levando em consideração para tratar alguns itens que compõem a construção do artigo. Bom, caso vocês tenham curiosidade e também queiram usar também como base de pesquisa, né, também sempre quando a gente está elaborando um trabalho, surgem, né, umas dúvidas. Então, é importante a gente ter essas normas para consulta nesses momentos. Eu tenho algumas delas, eu vou disponibilizar, passar para a Diene para disponibilizar lá no grupo, que elas ajudam muito nessa busca na hora da elaboração, que às vezes surgem dúvidas, e aí é bom para a gente consultar lá e elas esclarecem. Bom, a normativa que trata sobre o formato do artigo, ela está dentro da norma da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a NBR 6022. Então, ela trata especificamente sobre o formato do artigo, né, os itens que compõem, e ela conceitua isso. Então, a partir dessa normativa, eu tirei o conceito da conclusão e o conceito de referência. Na norma diz que a conclusão é uma parte final do artigo, na qual se apresenta as conclusões correspondentes ao objetivo e à hipótese. Então, o objetivo, a quem já falou um pouco sobre ele, né, e falou sobre as hipóteses, que são as perguntas que nós construímos no momento da elaboração do projeto.
né? Qual a hipótese levantada sobre a questão que eu quero responder. Então, no exemplo que a gente deu do artigo, ele trata sobre a influência da temperatura e o tempo de armazenamento de 3 cultivares diferentes de arroz. Então, eles querem saber o que a temperatura e o tempo, né, vão causar em alguns aspectos desses 3 tipos de matérias-primas. Então, ele levanta algumas hipóteses. Será que esse tempo vai interferir? Será que a temperatura vai causar alguma variação, né, nesses aspectos que eu estou levantando dentro da metodologia? Então, essas são as hipóteses que eu vou ter que responder na minha conclusão. Então, as hipóteses estão diretamente relacionadas com os objetivos, né, do meu projeto, e que eu vou responder na minha conclusão. E a referência? Então, a referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, né, que permite sua identificação individual. Então, quando a Siqueira falou de busca, né, lá nas buscas nas bases, né, nas plataformas de artigos, você precisa ter algumas informações para fazer as buscas. Seja a palavra-chave, seja o título, mas a gente também pode partir na busca da referência, o nome do autor, o nome do artigo, né, o título do artigo. Então, a referência, ela te dá essa possibilidade de você identificar individualmente o trabalho. Então, vou ter algumas informações, né, alguns itens que caracterizam para eu poder identificar aquele trabalho. Então, nome da revista, ano, nome de autor, são alguns dos elementos que eu vou mostrar para vocês que são essenciais para fazer essa referência. Então, vou continuar aqui, então, especificamente na conclusão. Então, falando de formato, né, da conclusão, a conclusão ela tem uma formatação. Então, normalmente, ela pode se apresentar como um parágrafo único, né, como está nesse artigo que a gente encaminhou para vocês de referência. Ele segue um formato de parágrafo único, onde as conclusões são separadas por ponto em seguida. Mas você também pode apresentar essa conclusão como itens, pontos, né? Conclusão 1, conclusão 2, conclusão 3. Então, o que vai definir como é o formato? Depende da revista que está sendo submetida a esse trabalho. Então, ela também estabelece o formato da conclusão. Em geral, é um parágrafo único, mas algumas revistas também aceitam essa apresentação em tópicos. Bom, aqui eu vou fazer uma relacionar 3 elementos que compõem o artigo: o objetivo, o título e a conclusão. Então, várias vezes o objetivo já foi citado aqui nas outras apresentações, porque ele tem um papel fundamental de delimitar o que a gente quer alcançar, o que a gente quer responder, né? A gente está mostrando para o nosso leitor ou para a banca que está avaliando, seja o projeto, a gente está falando, olha, eu quero estudar isso. Meu objetivo é alcançar e responder essa pergunta. E isso está onde? No objetivo. Então, o objetivo do artigo que a gente passou objetivou-se, com esse estudo, avaliar os efeitos de temperatura, de tempo, que ele estabeleceu 6 meses, e da temperatura, que foram 4 temperaturas distintas, começando com 16 e terminando em 40 graus, no período de armazenamento, né? De 3 variáveis, no caso, dos arroz integrais, né, de pericarpo pardo, preto e vermelho. E aí ele estabeleceu os parâmetros, a metodologia, quais elementos eles vão ser avaliados, quais os elementos serão avaliados para eu comprovar que houve ou não essa variação na composição. Deixa eu achar aquele negocinho aqui de... Tá, achei.
Então, eles colocaram aqui os elementos que eles vão avaliar, que vão ser marcadores para dizer, a temperatura sim afetou nesse processo, né, de armazenamento, ou não, a temperatura não sofreu. Então, os marcadores são essas metodologias, a composição proximal, as propriedades de pasta, proteínas solúveis, pH e assim por diante. Então, esses elementos que eles levantam no objetivo, eles devem ser respondidos na conclusão. Então, a minha conclusão tem o papel de responder o meu objetivo. E o título, ele tem o papel de sintetizar, né? O título ele tem esse papel de sintetizar as minhas perguntas, a minha questão, o que aquele trabalho está trazendo. Então, ele sintetiza muito semelhante ao que você encontra no objetivo, a gente encontra várias palavras semelhantes que você vê no objetivo, você vê no título. Porque ele tem que mostrar para que o trabalho está vindo. Então, como o título desse trabalho diz, efeito da temperatura de armazenamento, ou seja, o armazenamento está se referindo ao tempo, e efeito da temperatura, que está aqui no objetivo. Então, ele já deu os dois elementos de forma sintetizada. No objetivo, você explica que ele está mais bem amplo, né? Ele descreve mais, dá mais informações. E ele fala sobre os grãos, né? Quais os grãos que ele está trabalhando, que é o arroz integral de pericarpo pardo, preto, vermelho, sobre as propriedades físico-químicas e de pasta. Então, as propriedades, os marcadores que ele vai utilizar na metodologia, ele sintetiza aqui como propriedades físico-químicas e de pasta. Então, vamos relacionar isso com a conclusão. Então, como o objetivo, como eu falei, o objetivo ele vai ser respondido lá na conclusão. No primeiro parágrafo da conclusão, ele fala, durante o armazenamento dos grãos integrais, independente da coloração do pericarpo, as principais alterações são verificadas no armazenamento a 40 graus. Ou seja, ele percebeu, né, a partir dos dados, das avaliações dos dados, dos resultados, que, independente do tipo, se é pardo, preto ou vermelho, ele observou a variação apenas na temperatura de 40 graus, durante o tempo de armazenamento, que foram os 6 meses. Então, com o aumento da temperatura da pasta e redução da solubilidade, onde foram os marcadores que mostraram isso? Ocorreu com o aumento da temperatura da pasta, a redução da solubilidade proteica, sendo que os grãos armazenados em temperatura mais amena, que foram a 16 e 24, apresentaram as menores alterações. Então, a conclusão está dando uma primeira resposta, né? Que é essa relação do efeito aqui, ó. Efeito, tempo e temperatura no armazenamento. O próximo parágrafo, ele fala, né, no próximo parágrafo da conclusão, que o armazenamento a 40 graus durante 6 meses provocou redução no pH dos grãos e aumento na condutividade, devido a uma maior desestruturação celular. Foi outro elemento de observação, sempre relacionando o tempo de armazenamento e as temperaturas de armazenamento. E o outro parágrafo é, dessa forma, o armazenamento de grãos com pericarpo pardo, preto e vermelho em temperaturas de 16 graus é o mais indicado para a redução da atividade metabólica e enzimática, proporcionando as mínimas alterações nas propriedades físico-químicas e de pasta. Ou seja, nessa conclusão, ele especificou a temperatura ideal do tratamento, ou seja, dentro das condições de estudo, essa foi a temperatura ideal de armazenamento, que durante os 6 meses provocou o mínimo de alterações metabólicas nesses materiais. Então, a conclusão, eu utilizo isso como um parâmetro. Sempre que eu vou colocar algo na conclusão, eu me remeto ao meu objetivo. Então, será que essa conclusão realmente trata do objetivo do meu trabalho, o objetivo daqueles dados que eu coletei, sobre a resposta que eu quero apresentar? Então, aí,
Esse, para mim, é sempre um parâmetro para eu poder citar na minha conclusão. Bom, sobre as referências. Alguma dúvida até aqui sobre a conclusão? Posso continuar? Não, então eu vou continuar. Só encostar aqui a porta aqui. E tive um visitante entrando aqui. Bom, sobre as referências. Também dentro das normas da ABNT, né, a normativa que trata sobre referências é a IBR 6023. Então, nela, ela cataloga, vou colocar assim a palavra, todas as possibilidades de trabalhos e como a gente pode fazer essa referência, né? Como a gente pode colocar esses elementos para a gente poder identificar, né? Como eu falei anteriormente, então a referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, quais seriam esses elementos, né, descritivos que farão com que eu identifique esse meu trabalho? Então, a depender do tipo de trabalho, a gente vai ter que adicionar alguns elementos. Então, quando eu falo aqui no item 7.1 da resolução, da norma, ela fala assim, monografia no todo. Então, nesse tipo de trabalho, inclui livros, folhetos, no caso, manual, guia, catálogos, enciclopédia, dicionários, e também trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações e outros tipos de trabalho acadêmico. Quais são os elementos que eu preciso citar, né, nessa minha referência? O nome dos autores, o título do trabalho, edição, o local, a editora e a data de publicação. Aqui tem um exemplo lá da própria normativa, ela é interessante porque ela vem mostrando exemplos, né, de como a gente deve configurar, questão de pontuação. Então, um ponto importante aqui das referências que eu lembrei agora é sobre esse modelo. Então, a gente também não tem que se prender, livro é só dessa forma que deve ser referenciado. Artigo científico é dessa forma. Isso também muda de acordo com a revista, né? Tem revistas que pedem alguns outros elementos complementares dentro dessa formatação da referência. Então, sempre que a gente estiver elaborando um artigo, a gente sempre tem que ir lá, normas do autor, e verificar como é que ele solicita que essa referência seja construída. No caso de trabalhos acadêmicos, em geral, a instituição segue as normas da ABNT. Aí vem lá, né, no edital e vem informando, seguir as normas da ABNT. Então, a gente seguiria essas normas. Então, para livro e trabalhos acadêmicos como tese e dissertação, a gente tem que ter esses elementos, né, e segue essa sequência. Autor, o título da obra, que é local, editora e o ano da publicação. E aí, vamos falar sobre os periódicos. Então, eu vou citar aqui para vocês o que a gente mais utiliza, né? Então, a gente usa livro, a gente usa os periódicos, né? Que são os trabalhos publicados em revistas, e algumas normas, como a Kênia mostrou lá, algumas normas, elas precisam ser citadas dentro da metodologia também. Então, as citações e as referências não estão só associadas na construção da introdução, mas também estão relacionadas a metodologias, né, que são normas também, né, dentro de alguns órgãos que normatizam aquelas metodologias que a gente precisa citá-las ou referenciar o autor, o qual a gente está aplicando a mesma metodologia. Então, por isso que a Kênia sempre estava ali salientando a importância de você fazer uma boa descrição do método, porque às vezes eu estou fazendo uma busca de uma metodologia para uma resposta de uma matéria-prima que é diferente de um outro autor, mas eu quero aplicar aquela metodologia. Então, eu cito aquele autor e uso a metodologia dele. Então, eu preciso dizer de onde eu tirei a minha
aquela minha metodologia, aquela minha execução. Então, os periódicos. Então, quando necessário, acrescenta-se elementos complementares, a referência para melhorar, para a melhor identificação do documento. Então, aqui ele não está dando o nome dos autores, ele colocou só, porque essa aqui são dados de busca, né, dentro de plataformas de bancos de dados, aqui é do IBGE. Então, ele foi na página do IBGE, foi coletar algum dado de produção, né, produção de grãos, quanto foi produzido, qual foi a produção de grãos, né, naquele determinado ano. E aí ele entrou na página do IBGE, aí ele vai colocar Revista Brasileira de Geografia, né, lá dentro do IBGE, Rio de Janeiro, e o ano. Ó, aí é trimestral, que é o período que é divulgado aquele banco de dados, que é o boletim geográfico, enfim. Aí ele colocou esses elementos, que são semelhantes aos elementos que a gente já falou lá do livro, né? Então, título, local, a editora, que é, no caso da fonte de produção daquele material. Aqui tem um item diferente, que é esse ISSN, ou seja, é aquele códigozinho que a Siqueira utilizou para fazer a busca lá na plataforma Sucupira, né, para fazer a identificação da avaliação da revista e tal. Então, aqui também, algumas revistas solicitam que a gente informe esse código de identificação aí da revista. Então, aqui eu peguei um exemplo lá do artigo que a gente compartilhou, em que ele mostra em que ele descreve aqui, ó, os autores. Então, Aguiar, Brito, então, citou todos os autores. Em seguida, o título da obra, então, efeito do dióxido de carbono, temperatura e armazenamento sobre semente de soja e microflora associada. O nome da revista, Revista de Ciências Agronômicas. Então, se vocês perceberem, a forma de escrever, se é negrito, se é itálico, se é fonte alta, fonte baixa, isso também é característico de cada revista. Em geral, a gente põe o nome da revista em negrito, né? E aqui o local, ó, Fortaleza, o volume da revista, o número da revista e a página onde se encontra esse trabalho. O ano, e aqui é um outro código que a gente chama DOI, que é um outro código de identificação do artigo. Então, hoje as revistas que têm ISSN, elas têm o DOI delas. Ela vem no corpo do artigo, vem essa informação aqui, que se você pegar esse endereço e colocar numa página lá do Google, você vai conseguir chegar até esse trabalho aí. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, eu vou continuar. Um outro tipo de trabalho que a gente se depara para fazer as citações é trabalho em evento. Então, a gente sempre também divulga, né, nossos trabalhos em alguns eventos. Então, alguns eventos, eles copulam todos os trabalhos, né, que são avaliados. Então, tem uma banca avaliadora dos resumos, resumo expandido, o trabalho completo que a gente manda para os eventos. E, a partir daí, esse evento fica dentro dos anais, que a gente chama. Então, como se fosse um livro com todos esses trabalhos. Em geral, eles ficam de forma digital. Então, a gente também pode utilizar alguns trabalhos como fonte de pesquisa, né? Alguns trabalhos em eventos. Existem eventos internacionais e nacionais de alta relevância, que é base de busca também, né? Que é base de consulta também para a gente. A gente pode citar esses trabalhos dentro dos nossos trabalhos. Então, a aparência, né, os elementos de referência são bem parecidos com
o do artigo, né? Os autores, o título do trabalho. A diferença aqui é que você não vai colocar o título da revista, porque você não está submetendo numa revista. Você vai colocar em 2 pontos o nome do evento. Porque tá aqui com esse "in", você está informando que foi um trabalho dentro do evento X. Aqui é o número do evento, então é a 9ª edição do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Ele ocorreu em que ano? 1994, na cidade de São Paulo. Então, ele escreveu anais, porque ele está dentro do anais do evento, São Paulo, o ano e o número da página onde o trabalho se encontra. Aqui também pode se aplicar a questão dos dados de busca, né, que é aquele encontrado. Eu vou até mostrar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui, ó. Quando a gente tem que colocar disponível em, acessado em. Eu acho que muitos de vocês já se depararam com a necessidade de colocar essas informações. Então, em trabalhos em evento, às vezes é importante a gente colocar isso também. Disponível em, colocar a página do anal e acessado quando. E aí coloca a data de quando você acessou aquela informação dentro da página do evento ou da instituição que guarda aquela informação. Então, aqui é outro exemplo também, que pode se aplicar também não só para trabalho em eventos, ou também páginas, né, que também a gente, às vezes, procura algumas informações em algumas páginas na internet. Mas que páginas são essas? A gente pode sim tirar algumas informações de algumas páginas, mas essas páginas têm que ser páginas permanentes e normalmente de instituições que coletam dados. Por exemplo, eu dei o IBGE, mas a gente tem outras instituições que também fazem esse papel de catalogação, né? De levantamento de dados de produção, de dados estatísticos de pesquisas, sejam, por exemplo, número populacional, o crescimento populacional para relacionar isso com a produção de alimentos, enfim. Então, existem bancos de dados, e aí quando eu vou procurar informações dentro desses sites, é importante eu dizer que eu acessei, está disponível em tal lugar, e foi acessado tal dia. E em alguns artigos. Então, existem páginas, revistas que disponibilizam seus trabalhos apenas na forma digital, né? Que aí você entra na página e vai estar lá digitalmente o trabalho. Há um tempo atrás, não tão distante, também existia a possibilidade de ser disponibilizados em CD-ROM, que hoje, né, praticamente, a gente não encontra mais a disponibilização dessas formas. Mas aqui, para vocês verem na resolução, ela falava, né, desses tipos de armazenamento, que também eram algumas formas que a gente acessa. Se a gente vê em alguns livros, né, alguns livros ainda vêm lá atrás um CD-ROM com essas informações. Mas a grande maioria hoje é na forma online, bancos de dados online. Então, é essencial a gente informar a página e o acesso, quando foi acessada aquela informação. Então, em algumas revistas que também são digitais, a gente adiciona essas informações. Os elementos são os mesmos, né? O autor, o título, o local, o ano, né? A seção lá no trabalho. Aqui, ó, por exemplo, aqui ele colocou o número do CD-ROM, né? Nesse caso aqui é o número do CD-ROM, e o ano. Então, basicamente, a gente usa a mesma base, mas com alguns formatos e modificações dentro das informações de acordo com o material a ser referenciado, ou o trabalho a ser referenciado. Aqui é um outro exemplo de referência, não de artigo, mas de bancos de dados, lá, por exemplo, esse aqui é da Companhia Nacional de Abastecimento, né, da CONAB. Então, a CONAB também coleta dados de safra, então você entrar na página lá, você vai ver safra 2020, safra 2000, sei lá, 2000. Eu quero informações de produção daquela safra, ou eu preciso dizer que eu coletei o meu produto na safra do ano tal, e aí eu quero citar como foi
como foi o tempo, como é que foi a produtividade naquele ano, e aí você pode ir dentro dessa página e acessar essas informações. Aí você vai citar, né, da onde é, e aí fala o título do banco de dados, né, aí da onde o local, Brasília 2015, é disponível no lugar tal e acessado no dia tal. Então, basicamente, são esses trabalhos que a gente se depara com mais frequência na hora de produzir os nossos trabalhos, que a gente vai estar ali sempre, de alguma forma, entrando em contato e a gente vai precisar formular essas referências. Não quer dizer que são os únicos, pode ter outros, mas os que mais frequentes são esses. E esses modelos, como eu falei anteriormente, a gente tem que sempre se atentar para o que a pessoa nos pede, seja a pessoa instituição, lá no edital, seja a pessoa instituição de revista científica, né, que eu vou submeter o meu manuscrito, seja ela o meu programa, né, seja o meu programa de pós-graduação, que ele também tem um catálogo lá informando como é que deve ser construído aquele trabalho e as normas que você deve seguir. Então, antes de querer construir, é muito importante a gente acessar esse modelo, né, essa norma. Alguma dúvida, gente, até aqui? Eu coloquei aqui no final, para exemplificar, 3 referências. Eu queria que alguém, de forma espontânea, me dissesse, né, aqui é um exemplo de que tipo de trabalho, né, que trabalho é esse, caracteriza que tipo de trabalho, e esse aqui, né, que tipo de trabalho é esse? Então, eu queria que alguém, de forma espontânea, pudesse, a partir dos elementos que compõem as referências, me dissesse, olha, esse aqui caracteriza um artigo em evento, ou não, esse aqui é um livro. Alguém pode, espontaneamente? Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém? Vamos, gente. É tranquilo, Francine. Ninguém quer, de forma espontânea, obrigada a falar um pouquinho? Só para a gente, para ver se ficou claro, se todo mundo... Então, gente, é isso. Já que ninguém quer citar, eu vou tirar aqui a apresentação. A Lilian falou aqui sobre a questão do tempo, né, de quantos anos eu tenho que fazer a busca dessas referências, né, dentro das revistas e tal. A Siqueira falou sobre isso, né, esse tempo a gente sempre ouve, né, nos últimos 10 anos, então, a gente está em 2021, então, de 2000 até 2011, a gente utiliza essa busca, essa amplitude de busca. Então, ver esse ano de publicação, né, levar em consideração o ano de publicação, quanto mais recente, melhor, né, mais relevante o meu trabalho. E ela colocou sobre sobre o percentual. Então, nas revistas, elas sempre falam em percentual. Eu quero 70% dos trabalhos publicados nos últimos 10 anos. Então, isso também
faz parte da norma, né, para eu selecionar. Então, a Siqueira falou muito sobre isso lá, na hora de como selecionar um artigo, como que eu vou selecionar esse artigo. Então, pensar nesse tempo, nessa o trabalho cada vez mais atual, e aí, se a revista permite eu colocar trabalhos, né, após esse período, ela sempre estabelece esse percentual, né, que é 70, às vezes é menos, às vezes é mais, dessa atualidade aí dos trabalhos. Bom, gente, se ninguém tiver dúvida, eu agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido esclarecedor, tenha contribuído com a formação de vocês, e eu agradeço a atenção. Obrigada, Francilene, obrigada pela apresentação, pelas contribuições. Lília, você vai fazer chamada?